No horizonte, o sol começa a nascer, banhando o deserto. O povo caminha sob um céu dourado, ecoando suas ansiedades. Um homem idoso, com longas barbas brancas, senta-se sob uma figueira, cercado por crianças curiosas. Sua voz ecoa entre eles. Ele conta sobre as promessas de Deus, narrando a história do povo que vive em incerteza, mas carrega a esperança em seus corações. Enquanto ele narra, um grupo de homens mais velhos ouve, inquietos, os gigantes de medo e dúvida refletidos em seus rostos. A tensão cresce, alguns duvidam da promessa. Eles sussurram entre si, questionando se os deuses antigos ainda se importam com os descendentes. Os ventos sopram e a voz do homem se eleva, convocando todos a lembrarem de sua história, a verdadeira fé que pode remover montanhas. No silêncio das matas de Judá, Davi, escondido entre as árvores, ergue seus olhos ao céu, clamando: Escuta, Senhor, a minha voz. A brisa suave passeia entre as folhas, e o som do coração de Davi ecoa, repleto de desesperança e solidão, quase como um lamento. Em seu íntimo, Davi recorda das promessas feitas por Deus, um farol de esperança em meio à angústia e ao medo que o cercava. Tu és a minha rocha e fortaleza, Senhor. Ele exclama, sua voz ecoando entre as montanhas, um grito de fé nas trevas. As palavras do rei se esvaem em meio ao vento, mas sua determinação se fortalece a cada instante, convencido de que Deus ouviria. Ele lembra das vitórias passadas e se inspira na lembrança de como Deus o livrou da mão dos inimigos na batalha. Ao recordar Golias, surge a coragem em seu peito, e Davi promete: seja o que for, enfrentarei a tempestade com fé. A sombra de Saul se aproxima, ameaçadora e obscura, mas Davi se recusa a deixar que o medo domine. Ele se levanta. Davi se dirige a seus homens ocultos com uma voz firme: precisamos nos unir, pois a fé é o nosso escudo contra os inimigos. A união de seu grupo traz alívio ao coração de Davi, e enquanto se preparavam, a confiança começava a brotar entre eles. No fundo de seu ser, ele clama mais uma vez ao Senhor: guia-nos em meio à escuridão, para que possamos brilhar como estrelas. E assim, com a certeza de que Deus os guiaria, Davi e seus homens prepararam-se para enfrentar qualquer adversidade. A brisa suave sopra entre as árvores enquanto Davi e seus homens se preparavam. A esperança renascia em cada olhar. Davi, de pé sobre uma rocha, contempla a vastidão do deserto, buscando respostas no silêncio da natureza. Os homens ao redor falavam sobre a injustiça de Saul, mas Davi pediu calma. Deus é nosso refúgio, ele afirmou. Enquanto a tarde caía, a sombra da dúvida se aproximava, mas Davi reiterou: estamos aqui por um propósito maior. Davi se lembrou de suas vitórias, até mesmo do gigante Golias, e compartilhou essas memórias com os seus companheiros. As histórias de bravura aqueceram seus corações. Se Deus esteve conosco antes, estará novamente, gritou um dos guerreiros. A chama da fé reacendeu. Davi sentiu um novo vigor erguendo-se em seu peito, mesmo em meio à incerteza. Naquela noite, em meio ao acampamento, as vozes de louvor se elevaram, unindo homens sob um só propósito. Com o amanhecer, Davi buscou um lugar a sós. Ele precisava ouvir a voz de Deus, sua alma precisava de cura. As águas do riacho refletiam a luz suave do sol. Davi clamou por direção, sua voz ecoando entre as pedras. Ele se lembrou do que as Escrituras diziam: entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele. Foi neste momento que a paz começou a inundar seu coração, aliviando o peso que carregava. Davi levantou-se renovado e se dirigiu ao seu grupo, pronto para guiá-los com uma nova visão. Com firmeza em sua voz, ele proclamou: Deus é nossa fortaleza. Não tema o que vem pela frente. As palavras ecoaram em cada coração, criando uma corrente de determinação entre os homens. Naquela noite, à luz da fogueira, eles discutiram planos, unidos como nunca antes em sua luta contra a opressão. Porém, o perigo estava mais próximo do que imaginavam, sombras se movendo à espreita na escuridão. Davi, atento, sentiu um arrepio na espinha. Algo não estava certo, seus instintos de guerreiro despertaram. Ele decidiu fazer uma ronda, seu coração pulsando, cada passo ecoando a responsabilidade de proteger seus homens. As folhas farfalhavam sob seus pés, enquanto a determinação refletia em seu olhar. Não havia espaço para fraqueza. De repente, uma sombra se moveu rapidamente entre as árvores. Quem está aí? Gritou Davi com firmeza. O silêncio se instalou e a tensão aumentou. Os homens ouviram e se ergueram, prontos para a batalha. Dois olhos brilhantes se revelaram entre a escuridão. Era um animal selvagem, mas a ameaça era real. Davi respirou fundo e enfrentou a criatura. Descansem, Deus é nossa proteção, ele exclamou, cheio de fé. Surge da escuridão uma sombra ameaçadora, mas a fé de Davi inunda o campo. Ele se levanta em oração, buscando a luz divina. O som de passos pesados ressoa pela floresta. Davi, possuído pela determinação, não hesita em enfrentar o que vier. Os homens de Davi se aglomeram em silêncio. O medo é palpável, mas nas palavras do líder, a coragem começa a brotar.
Davi levanta a voz com fé renovada: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A vida pulsa em seus corações. Encorajados, os homens de Davi se entreolham, a esperança ressurgindo como a luz que atravessa as nuvens. Sustentando seu coração, Davi dirige-se ao grupo. Vamos avançar, ordena, e sua voz ecoa como um novo amanhecer. Enquanto se movem em unidade, os ecos de seus passos se misturam com a melodia da natureza, criando um clima de determinação. Surge uma figura sombria entre as árvores, o que poderia ser um inimigo. A tensão no ar é quase palpável. Com um movimento rápido, Davi se posiciona na frente do grupo, firme como um escudo. Confiança, ele clama. A figura se revela. Não é um inimigo, mas um mensageiro trazendo notícias de um novo desafio. O grupo aguarda. O mensageiro fala sobre um exército que se aproxima. O desafio se intensifica, mas a fé de Davi permanece imperturbável. Davi, ciente do que está por vir, ergue os olhos ao céu e murmura que o Senhor nos guie neste combate. Davi, lado a lado com seus valentes, avança pelo campo árido. Ao longe, as sombras de inimigos se agitam, enquanto a brisa tira o silêncio denso. Ele se volta para os homens, seu olhar é firme e decidido. Estamos sob a proteção do Senhor, lutaremos com coragem e fé, proclama. Com um grito unificado, eles movem-se em direção ao inimigo. A poeira levanta-se em uma nuvem, obscurecendo a visão enquanto os sons da batalha ecoam. O combate é feroz, mas Davi se destaca. Ele ergue sua espada, um símbolo de fé, enquanto clama ao Senhor por força e proteção. Com um último esforço, Davi avança, seu coração pulsando com a certeza da proteção divina. Ele vislumbra a vitória em meio ao turbilhão. Ao fim do combate, a paz se estabelece. Davi se ajoelha, agradecendo ao Senhor, testemunha da promessa de que sempre estará com seu povo.